Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo sobre técnicas para avaliação de interfaces, nós vamos agora iniciar a segunda parte. Então, vamos lá. Nessa parte, nós vamos falar sobre uma abordagem de avaliação de usabilidade conhecida como percurso cognitivo, ou Cognitive Walkthrough. E, ao final, falaremos também sobre inspeções preventivas de erros. Percurso cognitivo é também uma excelente metodologia para a gente avaliar a usabilidade de um sistema. É relativamente simples de aplicar e não demanda muitos recursos. Em outras palavras, o percurso cognitivo é uma análise de usabilidade criada com o objetivo de avaliar fluxos de navegação, verificando se há facilidade ao navegar por esses fluxos e se é simples de aprender a utilizar a interface. Essa é a ideia principal. Essa metodologia, ela reforça que o teste de usabilidade, ele deve ocorrer desde o início do projeto. E dentre as suas características, eu destaco aquela que diz que a avaliação relaciona os processos cognitivos do usuário diretamente aos recursos da interface. Em outras palavras, ele te dá a ideia de que desde o início do desenvolvimento, você deve avaliar se a interface que está sendo construída, se ela está de acordo com a expectativa do usuário de conseguir uma navegação com facilidade. Essa é a ideia. E o que eu acabei de dizer está muito claro nas etapas do processo do percurso cognitivo. As respostas do sistema estão de acordo com as expectativas do usuário? Aquele botão no Instagram, por exemplo, ele te sugere o comportamento de que você espera do software? Com a definição de alguns critérios de avaliação, com base nessa ideia de um percurso cognitivo inteligente, os gestores eles conseguem verificar a facilidade dos usuários em utilizar um sistema sem instruções formais, ou seja, sem ter que criar botões de ajuda. A navegação ela tem que ser tão fácil como se estivesse indicando o óbvio. Essa técnica do percurso cognitivo, ela também sugere a revisão das ações, com algumas perguntinhas do tipo: está muito claro para o usuário que aquele botão ou aquele menu estão visíveis para ele poder realizar uma ação? A ação que ele deseja? Para o que ele quer fazer de fato no software? Está muito claro para ele? Essa é a ideia. Agora nós vamos falar sobre inspeções preventivas de erros. Essa também é uma outra técnica de avaliação pela qual o avaliador inspeciona a interface à procura de erros ou de situações que possa levar a erros ou incidentes. Ela possui, portanto, uma pertinência especial para sistemas de alta responsabilidade, como no caso de sistemas de controle de processos em tempo real, por exemplo. Para explicar essa técnica, ou melhor, para aplicar essa técnica, o avaliador levanta as características do contexto de operação e inspeciona a interface seguindo um modelo de tarefas, aplicando aos 3 componentes básicos da tarefa, que são entradas, realização e resultados, um conjunto de heurísticas, que são conhecidas como guide words, que são específicas para orientar na detecção de erros. Bom, na terceira etapa do nosso estudo, nós vamos estudar sobre teste de usabilidade. Então, até lá.